Olá, estamos aqui no nosso Diário Negro, agora sempre na terça-feira, em torno de 17 até as 18 horas. Já estamos aqui com alguns minutos, além das 17 horas, mas esse é o nosso propósito aqui, de conversar coisas úteis, significativas, sobre o Brasil, sobre o mundo, enfim, sobre a questão racial, de modo muito específico, dentro dessa dinâmica da TV Matracas. A TV Matracas, você também já sabe, é um conjunto aí de produtos digitais que tem como propósito exatamente articular um canal de comunicação negra, livre, afrodiaspórica. É uma satisfação enorme contar com a participação de quem aqui nos acompanhar ao vivo, não é? Mas também o programa fica aqui na TV Matracas, no YouTube, gravado, e quem acessar e interagir com o programa tem aí já o nosso agradecimento. Hoje conversaremos com Adélcio de Souza Cruz. Adélcio é o nosso convidado deste fim de tarde para falarmos um pouco sobre vida acadêmica, sobre vida cultural, sobre a música especialmente, e de modo ainda mais digamos que incisivo, não é? Com mais destaque exatamente sobre a música negra, os ritmos negros. Adélcio é doutor em literatura comparada pela UFMG, onde defendeu a tese que virou exatamente este livro, Narrativas Contemporâneas da Violência, no qual Adélcio discute a produção literária de Fernando Bonassi, Paulo Lins e Ferrez. Então, literatura marginal, literatura periférica, passando aqui, inclusive, pelos Racionais. Falaremos aqui do Racionais hoje também. Adélcio é professor e pesquisador na Universidade Federal de Viçosa. Também falaremos sobre essa sua atividade e, acima de tudo, falaremos do Adélcio músico popular, compositor, violonista, bem líder, né? Teve uma banda, não é, em Belo Horizonte, naquele momento ali nos anos 1990. Acho que Adélcio está mais ou menos situado na geração de grandes músicos mineiros que apareceram ali naquele momento. Em especial, me vem, inclusive, à memória Vanderly, não é? Que, quem sabe, possamos conversar um pouco sobre Vanderly, que tão cedo se foi, não é, Adélcio? Mas, isso. Enfim, falar do Tambolelê, não é? Falar de Sassá, de Santoni, de Sérgio Pererê, enfim, dos músicos negros, falar de Babilac Bar, uma cena musical que Adélcio, da qual Adélcio faz parte, né, dos anos 1990, e uma cena muito potente. Eu quero começar já passando, então, Adélcio, para você, uma primeira questão, para que você cumprimente aqui o nosso público e também já entre na questão que é esse seu tema que você nos traz aqui, Corpos Negros nas páginas e nas telas. Adélcio, meu camarada, muito obrigado, mais nada, pela participação. Muito obrigado, Anelito, e o pessoal aí da TV Matraca pelo convite, tá? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Eu dei esse título, né, para pensar a nossa questão enquanto produtores, né, de literatura e produtores também de outras artes, né? E basicamente é interessante a gente pensar que a gente estava numa luta, né, para se instituir no mundo literário. Aí a gente tem a trajetória de autores, né, que remonta lá
até antes do Luiz Gama, o Domingos Caldas Barbosa, vem de Domingos Caldas Barbosa até hoje, né? E aí, assim, e a gente está em outros espaços, poeta né? músico lá do século XVIII, Domingos Caldas Barbosa. E a gente perdeu essa conexão entre a literatura, né? Se discute agora, é que está começando a retomada dessa discussão, tem algumas pesquisas, mas uma coisa interessante que está acontecendo, que nas salas de aula do ensino médio fundamental, tem alguns professores que estão trabalhando essa conexão. Então, isso permite que o estudante, a partir da música, se aproxime mais da literatura. Né? Depois que teve aquela cisão, né, que corta, né, a separação entre poesia e música, parece que, né, o poema fica lá isolado na página, isolado do mundo, né? E a nossa produção, ela não é desconectada do mundo, né? A conexão afrodiaspórica, né, para a gente utilizar um termo assim mais técnico, né? O mundo africano, ele não é essa secura ocidental da razão comandando tudo e o que está fora ali do conceito de humanidade deles é apenas um recurso, né, apenas uma mercadoria. E foi uma das coisas que me fez criar, né, o conceito lá de mercadoria da crueldade na tese, foi exatamente essa questão de uma não humanização dos personagens negros na literatura. E isso é histórico, né? Na chamada literatura, no que é o cânone da literatura brasileira. Me intrigava, né, quando aquela cena do Cortiço, né, da morte da Bertoleza, né? Era um negócio do livro, continua sendo utilizado na sala de aula, assim, sem um mínimo olhar crítico para a questão da violência e da desumanização dos corpos negros. Agora, felizmente, né, eu vivi e vivo numa época, né, que por mais que a violência continue, a gente tem outras versões sobre a nossa representação enquanto sujeitos, né, em todos os campos da arte. Né? Na literatura, a gente tem assim, uma infinidade de escritores, né? Vou citar você aqui, Anelito, com aquele seu livro de contos, que para mim foi uma bela surpresa. Os personagens que você criou, assim, aquela coisa de você sentir, né? Você, o Alain da Rosa, sabe? Aquela coisa do escritor negro, do homem negro, colocar uma imagem diferente daquela coisa da violência, né? Que o nosso corpo só aparece na tela quando a gente está marcado ali com a questão da violência. A gente é vítima da violência ou a gente está praticando a violência. Tá? Sim, a gente vê isso no cinema. Né? Pois é, Adelcio, só para dialogar aqui com essa questão que você coloca, você já está aí trazendo um ambiente que é assim, muito marcado pela música popular, enfim, esses corpos negros dominam a cena musical em grande parte ou são dominados por essa cena? Como é que para a gente pegar aqui esse gancho em relação a esse espaço de onde você emerge, porque antes de você enveredar pela academia, pela pesquisa acadêmica, você não é músico, você vivenciou a música intensamente, você, inclusive, pensando agora na Olimpíada, né? Você foi músico popular no Japão, não é? Enfim, essa sua trajetória, que é das mais belas, não é? As suas mutações, como que você, em primeiro lugar, nos traz essa dinâmica dos corpos negros dentro da cena musical? Eles usam ou são usados mais ou menos? Como que é isso para você? Olha, Nelito, outro dia eu vi um trecho de um stand-ups de um... esqueci o nome do humorista negro norte-americano. Aí ele falou assim, olha,
não condene, não odeie o jogador, né? Odeie o jogo. Ele fez isso é uma tradução assim livre, né? Sobre a frase que ele coloca lá, quando ele conta que ele mora numa cidade, num condomínio onde só tem 4 pessoas negras. Aí ele falou: ó, eu, o Jay-Z, a Mary J. Blige e mais um outro, o Ed Murphy. Então, assim, essas são as exceções, né? Ele falou assim, aí ele fala assim: olha, sabe quem que é o meu vizinho lá? Assim, de casa, né? É um dentista. E ele não é o melhor dentista do mundo, né? Então, ele falando disso, para a gente chegar, para o negro chegar em algum espaço, ele é Chris Rock. Valeu, Danilson, é exatamente isso, Chris Rock. Aí ele vai colocando essa questão da gente, aquela brincadeira que eu fazia, né? Aquele ditado popular de matar um leão por dia, né? E eu fiz uma mudança ali, né? Uma paráfrase, né? Nós negros só temos direito a um leão. Então você dá um mata-leão nele, ele apaga lá, a gente finge que matou o leão, porque senão, no dia seguinte a gente não vai ter outro leão para matar. Né? A precariedade do artista negro é tanta. E aí eu penso que ele utiliza do mercado, né, do campo, dos campos onde ele alcança, né, ganha algum espaço e também é utilizado, né? Agora, infelizmente, a gente vê que os que são, como é que eu vou dizer, mais manipulados, eles ganham um espaço que é um espaço assim que apaga os outros que têm uma visão mais crítica do mundo, né? Aí a gente vê a questão, por exemplo, dos esportes, né? O atleta negro que tem mais consciência crítica, eles cortam a mídia dele, né? Ele não tem visibilidade, né? Aí, como a literatura não é uma área que dá, vamos dizer assim, grande público, né? A gente ainda vê mais atores negros, né? A questão da música e dos esportes é bem mais complicado, na televisão também, no teatro e no cinema. Eu acho que no teatro menos, que a gente está tendo um crescimento, por exemplo, das companhias negras, de atrizes e atores negros, né? Aí uma diferença, por exemplo, para a gente pensar de representação do negro no cinema. Um filme com a Grace Passou, que é recente, que ele é filmado todo em Contagem, né? Em Contagem, Minas Gerais. Então, quando é que você imaginava, né, ver um filme rodado em Contagem, na periferia de Contagem, e todas aquelas pessoas que a gente... eu me reconheci ali, né? Aquela pessoa que está lá batalhando, e foi a nossa vivência nos anos 90, né? A gente vê gente de carne e osso sendo representado ali. Né? Então, eu acho que essa diferença desses corpos negros, né? A gente vai o tempo todo numa negociação, é um jogo, né, vamos colocar uma negociação assim, entre aspas. Pois é, Adelson, a questão da emancipação, para nós, é a questão maior, né? Para nós, negros e negras, no mundo, na história, a questão da liberdade. Eu pergunto a você, onde que o negro é mais livre ou menos livre, nas páginas ou nas telas? Olha, eu acho que tanto nas páginas quanto nas telas nós somos muito mais livres do que na vida real. E olhe, né, atualmente a gente vive um contexto que as artes estão sendo censuradas, né, e não só no Brasil, né, mas a gente vê a questão da censura vetar os olhares críticos, né, mundo afora. Então, assim, se você me perguntar de onde que saiu esse pendor, né, pelo fascismo, né, pelo autoritarismo, né, a nossa história a gente sabe, conhece, assim, nossa geração pelo menos já tem mais consciência disso. Mas o triste que eu vejo são as gerações, às vezes, antes da nossa, que viveram com mais dureza, né, as condições de vida, repetir o discurso fascista,
sabe? E assim, aí que eu vejo a nossa facilidade, por exemplo, da gente transitar nas artes, tanto seja na página do livro, né? A prosa, a poesia, a escrita, por exemplo, do teatro, do drama, e colocar isso nos palcos, né? A composição, sim. Né? É muito mais tranquilo ser músico, né? E ser um ator, um artista, do que ser um sujeito negro quando ele desce do palco, né? Sim. Agora, tanto no mundo das páginas quanto no mundo das telas, nesses dois ambientes, nesses dois espaços, enfim, nós temos aí, não é, digamos que uma circularidade, é isso, né, uma circularidade do capital, na qual negros e negras estão na condição de trabalhador, não é? Então, você conhece isso, né? Desde o músico da noite, não é? Que enquanto, né, naquele tempo do presencial, e nesse tempo que voltará, sem dúvida nenhuma, que precisa voltar de maneira outra, não é? Claro que nada será como antes, nem pode ser como antes, mas, enfim, eu pensando especialmente nessa questão do trabalho mesmo, não é? Como que você percebe essa coisa? Quando você pensa, por exemplo, no mundo das páginas, você não tem um escritor que escreve e num passe de mágica, não é? A sua obra começa a circular, os leitores começam a aparecer. Você tem pessoas ali que lidam com diagramação, que lidam com impressão, lá em gráficas, em ambientes gráficos insalubres, tantas vezes, pessoas que estão ali no mundo do trabalho, ou muito antes, no mundo da produção do papel e dos outros insumos para esse campo. Do mesmo modo, no campo das telas, você tem ali, não é, uma gama enorme de trabalhadores, em todos os casos, desde faxineiros e faxineiras, e, enfim, cozinheiros e cozinheiras, desde essas pessoas até, enfim, atores, atrizes, cantores, cantoras. Ou seja, como que você vê essa circularidade, portanto, aí dos processos produtivos, né, nesses ambientes? Você, especialmente, vê mudanças assim tão significativas como nos discursos de rede social? Parece, não é, que houve, não é? Eu fico procurando, tentando ver o que mudou, afinal. E você? Olha, Nelito, por exemplo, se a gente pensar, né, com a pandemia, né, eu acho que a precariedade que o capitalismo já impunha aos outros trabalhadores que, não, por exemplo, não estão na frente do palco, não aparecem na capa do livro, a pandemia se multiplicou por, sei lá, quantas vezes, N fatorial. O número, a dificuldade dos outros trabalhadores que estão dentro dessa linha de produção, né, porque é uma linha de produção, né, precarizou ainda mais a vida deles. Se precarizou, por exemplo, tá no palco, né, imagina, eu conheço músicos que viviam nessa coisa ainda de tocar na noite, tocar numa banda de baile, lecionar numa escola. Quando se cortou, né, essa coisa do presencial, aí esse sujeito perdeu todas as formas de trabalho. Aí a gente pensa, na escola de música lá tinha uma pessoa lá responsável pela cozinha, dependendo do tamanho da escola, se não além da faxineira, um porteiro. Você vai pensando assim na rede de pessoas que dependiam daquele local de trabalho. A mesma coisa num bar, né? Você toca num bar. Você vê lá da cozinha, né? Desde a cozinha, né? É curioso que o negro está na cozinha, está em 3 lugares do bar: na cozinha, no palco e de segurança na portaria. E quando o músico é negro, com a consciência que você tem, por exemplo, né? Fica mais difícil. O procedimento é certo, né? Não, isso quando a gente conseguia espaço em determinados lugares, porque no meu caso, por exemplo, eu tinha um repertório, eu fazia questão de fazer aquele repertório lá do B dos discos, né, do LP, né?
não tocava aquela música que era só para agradar o público. Eu queria fazer uma coisa pedagógica. O meu repertório era para provocar ali uma coisa diferente, né? Mesmo fazendo um cover, né? Eu falei assim, olha, se um músico se deu o trabalho de gravar 12 músicas, por que eu só vou tocar uma? Eu falava isso lá no microfone e tal. E aí teve um bar, eu lembro disso, foi no bairro Planalto, de uma colega lá que abriu um bar e tal, aí ela, né, chamou a gente, aí teve um cara lá que, não, você tem que tocar essas outras coisas que tocam no rádio. Eu falei assim, olha, eu vou propor uma coisa aqui, quem adivinhar que o nome da música que eu vou tocar agora, eu pago uma cerveja. Cara, eu saí de lá, tinha 2 engradados de cerveja acumulados lá, ninguém ganhou a aposta, porque o público se recusava a ouvir outra coisa. Então eu falei assim, gente, é muito fácil, eu tenho 2 engradados de cerveja aqui. Aí o que a dona do bar fez? Quando ela desfez do bar, você fez um churrasco lá, chamou todo mundo que trabalhava e liberou, né? Falei assim, olha, nós temos 2 engradados de cerveja que eu garanti aqui para essa aposta. Você imagina que coisa louca, e era um bar pequeno, né? Aquela coisa do violão e voz, né? Que outros músicos lá frequentavam, mas eu era o único que fazia isso. Agora, por quê? Eu era um músico, né, que trabalhava como professor, dava aula particular, dava aula de produção de texto, né? Aquela coisa maluca que você tem que fazer enquanto você está estudando, né? E porque tem que pagar as contas. Né? Então, assim, parece, né, que eu acho que a grande dificuldade, né, de quem está no meio artístico, né, é sacar que ele é um trabalhador como qualquer outro. Como lixeiro, como eletricista, sabe? Então, por exemplo, você não faz um show se não tiver eletricista lá cuidando das luzes do palco. A gente não, é só o iluminador. Me parece que essa é uma dificuldade que nós encontramos também no mundo da educação, não? Em relação aos professores. Na educação, eu acho isso doutores. mais complicado ainda. É mais complicado ainda na educação, né? Porque como é que pode, né? Num lugar onde as pessoas têm acesso, né, melhor acesso a tudo, né? Elas serem tão reacionárias e ter aquela assim, como se não enxerga o mundo, né? Vejamos, ainda agora, nessa condenação ao virtual, o lixo, né, das universidades tem que ser recolhido, não é isso? Isso. O pessoal que trabalha na cozinha tem que, né, continuar ali, né? E aí nós temos uma quantidade de negras e negros muito grande, não é? A portaria tem que funcionar, não é mesmo? Porque o patrimônio público, né, tem que ser resguardado, não é isso? Então, Exato, eu gostaria de puxar... Agora, na Olimpíada, né, nós temos lá no Japão, certamente, né, uma quantidade enorme de negras e negros trabalhando, né, especialmente nos bastidores. Você poderia recordar um pouco da sua experiência de músico lá no Japão? Olha, Nelito, assim... Como é que ia ser negro no Japão? Aqui, é curioso, porque para os japoneses, eu era um estrangeiro. Tá? E aí, eu era visto como qualquer gaijin lá. Qualquer gaijin. Isso é muito interessante. Eu virava o negro quando eu encontrava com os brasileiros ou com os norte-americanos que viviam lá, aqueles norte-americanos brancos. Eu morei numa cidade que tem uma base americana lá na cidade. E aí, assim, quando eu encontrava com os americanos negros, não tinha problema, que eles chegavam, me cumprimentavam, né, já via com violão e tal. Hey, man, hey, brother. Era completamente diferente com a minha experiência, por exemplo, com os brasileiros, né? Na cidade onde eu morei, por exemplo, abriu um bar. Então, era um bar que porque a gente não tinha música ao vivo. Aí eu fui lá com os músicos que a gente trabalhava e a empresária. E aí eu cheguei lá e tal, e estou conversando com um outro rapaz lá, era um canadense. E aí eu fiquei conversando, tomando cerveja, conversando com o cara. Aí que o pessoal do balcão chegou e falou assim, ficou perguntando lá, uai, como é que aquele cara ali, aquele preto, está conversando com o canadense lá? Ele fala japonês? Aí meu colega falou assim, não, cara, ele é professor de inglês formado pela UFMG.
mas o que ele está fazendo aqui, trabalhando com música? Vocês falaram que ele é músico? Não é porque o Brasil, quando ele formou, o Brasil não pagava salário que ele ganha aqui. Ué. Aí ele veio para cá trabalhar com música. Ele toca violão, guitarra, aí que os brasileiros vieram conversar comigo. Porque para os brasileiros, né, eu era o negro, é aquela coisa do sujeito que não tem capacidade. Né? A primeira vez agora, a Daiane dos Santos está lá, faz um comentário lá quando a Rebeca ganha a primeira medalha, né? Ela fala, a gente ouvia muito, o tempo todo, as pessoas dizerem que aqui não era o nosso lugar. A gente continua ouvindo isso, né? Sim. Na sua opinião, essa Olimpíada deveria estar acontecendo neste contexto de tanta tristeza, de tanto luto? De forma alguma, Nelito. Eu sou completamente contra, porque não tem controle da pandemia. Por exemplo, o Japão não vacinou nem 3% da população, sabe? Então, como é que fica? Aí está se pensando no capital, não está se pensando na vida das pessoas, não. Sim. Aí parece aquela coisa da escravidão, né? Vão sobrar quantas peças para a gente continuar trabalhando, né? O plantel, o vocabulário que o pessoal usa no esporte. É o vocabulário da época da escravidão. Continua sendo a visão escravocrata, né? Especialmente dos corpos que não são brancos, né? Claro. Adelso, nós sabemos, né, quem nos acompanha aqui, e nos acompanhará, certamente também sabe, que o conceito de necropolítica em Achille Mbembe faz um contraponto ao conceito de biopolítica em Michel Foucault. Então, da perspectiva de Achille Mbembe, nós temos exatamente a política da morte em vigência, não é? E não mais uma política da vida. A partir daí, eu gostaria de te perguntar, dialogando com um dos seus subcapítulos aqui no seu livro, não é? Narrativas Contemporâneas da Violência, que é o subcapítulo intitulado Quanto Mais Negro, Mais Alvo, que é exatamente um verso do poeta Ricardo Aleixo, não é? E aí eu gostaria de te perguntar, Adelso, em primeiro lugar, enfim, né, o que é ser mais negro, da perspectiva, inclusive, de uma interpretação desse poema de Aleixo, não é? E ser, portanto, mais alvo. Então, esse é o primeiro ponto da pergunta. O segundo ponto é exatamente como que você vê o fato, então, de a pandemia no Brasil, especialmente, não é, estar aí transcorrendo, né, de um modo assim, não é, que é absurdamente trágico, né? Porque nos leva a pensar exatamente na pandemia como um ativo econômico, não é? Quer dizer, a pandemia é lucrativa, não é? Então, como que a comunidade negra, essa comunidade, que quanto mais negra é mais alvo, não é? Como que essa comunidade, no seu ponto de vista, acaba por ser aí digamos que a vítima preferencial da pandemia? Anelito, isso é aquela constatação mais do que trágica, né? Por exemplo, o fato da gente não ter um programa nacional de vacinação, né, contra essa pandemia, ele atingiu exatamente a população negra, né? E aí, para a gente fazer uma leitura muito rápida desse subtítulo do capítulo, aí, que é um verso do Ricardo Aleixo, né? Quanto mais a pele é escura, maior a facilidade dessa pessoa ser vítima de violência. Só que aí a gente tem uma ilusão aqui no Brasil que foi criada, né, com aquele conceito de democracia racial, e ainda mais a questão do tipo de racismo que funciona aqui. Você mesmo ouviu isso lá
quando a gente era estudante da Faculdade de Letras, pessoas que viravam para mim e para você falavam assim, não, vocês são morenos, o Anelito é um moreno um pouquinho mais escuro do que você, mas vocês são morenos, quando a gente falava que era negro. Então, assim, é negar a nossa identidade enquanto negro, no sentido de negar o nosso pertencimento à cultura africana, e principalmente a um saber africano que que a escola que a gente frequentou jamais valorizou, né? É muito recentemente que ela está aceitando essa cultura, né? O que veio das culturas africanas como saber, das culturas afrodiaspóricas, né? E aí, por exemplo, nós somos professores universitários. A gente é a exceção da exceção dentro desse grupo, principalmente trabalhando nas universidades públicas. E aí, nesse sentido, se você é um dos poucos negros, você vai virar alvo, você tem um alvo nas suas costas o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Né? E isso vai depender, né, do lugar que você trabalha, é variável, mas você está exposto à violência o tempo todo, às piadinhas, ao racismo recreativo. A morte do negro interessa muito mais que a vida, em síntese. Nós somos os corpos matáveis. Né? Eu queria, por exemplo, né, ano que vem, o livro da minha tese faz 10 anos de lançamento, foi publicado em 2012. Aí, eu achei que eu ia conseguir fazer uma releitura 10 anos depois e descobri que o meu livro foi, como é que eu vou dizer assim, ele já não dava conta totalmente do que acontece na representação ficcional, seja na literatura quanto no cinema. O que eu estou percebendo é que, muito embora a gente tenha um número grande de escritoras negras, escritores negros e LGBTQI, colocando outras formas de representação, escritores indígenas, tem uma produção de vídeo também desses grupos, né? Seja para streaming aqui na internet, ou cinema e documentário, nós continuamos a ser os corpos matáveis, né? Então, assim, a minha tese continua atual. Eu gostaria que a minha tese tivesse virado passado, sabe? Assim, não, isso é coisa do passado. Mas a gente, infelizmente, nós demos uma marcha ré gigantesca na história. Né? Adélcio, né, na sua tese, né, já que estamos aqui, não é, falando dela, temos esse privilégio, esta tarde, de recordar o seu trabalho tão belo, mas uma característica que chama muito a atenção é exatamente a posição do sujeito cognoscente, do sujeito de conhecimento aqui na sua tese. Então, você é um sujeito negro que se assume. Você escreve, por exemplo, em meu percurso de busca por pistas para melhor trato da questão relacionada à presença da violência na literatura, deparei-me com Jacques Linhart. Quer dizer, ou seja, esse parágrafo mostra exatamente essa posição muito altiva do sujeito de conhecimento no seu texto. E isso é um gesto afirmativo, né? É raro. O que eu quero te perguntar é o seguinte: 10 anos depois da publicação do seu livro, um pouco mais, né, de anos aí em relação à sua pesquisa, que está aqui, que se tornou livro há 10 anos, o que você percebe em termos desse sujeito de conhecimento, nesse festival, digamos aí, absurdo de algoritmos, né, da internet? Ou seja, de repente você tem 24 horas por dia, não é? Pessoas anunciando textos e mais textos, livros e mais livros. E aí, quando você tenta, por exemplo, ver algumas dessas coisas, parece que é um mesmo sujeito escrevendo.
eu falando especialmente, então, do sujeito de conhecimento negro, não é? Você percebe um veio de diferença nessa produção? Porque, no meu ponto de vista, parece que há um movimento muito mais no sentido de apagamento da diferença, até mesmo como parte de uma negociação, não é? Que diz respeito aí, então, à ascensão social dos negros. Então, numa metáfora, samba de branco. E para você? Olha, Nelito, eu estou numa posição que é um pouco diferenciada, né? Só, vamos dizer assim, do público comum, porque eu estou vinculado lá ao Literafro, mas não só por isso, por causa da minha trajetória. Eu sempre me interessei por conhecer outros autores, né? Eu lembro lá que você deve se lembrar disso, né? De uma calorada lá do nosso tempo. Eu falei, olha, a gente agora vou ter que tocar a última música, porque essas boas-vindas aqui eu descubro que a Faculdade de Letras é o IML da cultura, né? Então, assim... Lembro. Né? Felizmente, eu espero que ela tenha deixado, ela e outras faculdades de letras, né, tenham deixado de ser o IML da cultura. Porque o que acontece assim... tem uma coisa que acontece com os... acho que antes do algoritmo, tá, já tinha uma seleção, vamos dizer assim, da divulgação de literatura em colocar... o mesmo... Olha, são só esses livros, só que tem os livros que não aparecem naquela divulgação ali, e tem uma diversidade muito grande de produção. Dentro de cada grupo desse que eu falei, da questão indígena, da questão negra, da questão LGBTQI+, tem uma infinidade de vozes, de usos estéticos da palavra, do corpo, da imagem. Eu fico, assim, às vezes absurdado, porque eu não fico preso no algoritmo. Eu estou tentando fugir dos algoritmos. Vou dar um exemplo aqui. Você entra num desses aplicativos de música, se você não parar o aplicativo lá, você põe para ouvir, por exemplo, um álbum de um artista. Sim, aí, de repente, o aplicativo muda, ele não te deixa você ouvir o álbum na sequência. Aí eu falei assim, uai, o que é isso? Está mudando aqui, eu quero escutar esse álbum, por exemplo. Aí foi um domingo aqui, eu queria escutar Luiz Melodia. Eu queria escutar só Luiz Melodia, não queria escutar mais ninguém daquele horário. Porque a porcaria do aplicativo não deixava, eu tinha que colocar disco por disco, parar aparecendo na vitrola. Eu falei, vou comprar o tocador de CD de novo, que eu tenho CDs, porque aí eu fico livre do algoritmo, sabe? E eu acho que a dificuldade dos leitores, e até de nós que estamos na universidade, é isso. Parece que o capitalismo, o que ele faz? Ele pasteuriza a produção. Dá essa impressão, né, que tem um veto à diversidade. A diversidade continua produzindo. Né? A questão é como é que nós vamos fazer para escapar, para chegar, e como que quem produz vai fazer o seu produto chegar num público, né, diversificado também. Né? Eu acho que é esse o desafio. Diante disso, quer dizer, de tanta gente hoje com formação universitária, estou dizendo gente negra, gente que está colhendo os frutos daquele processo lá do qual você fez parte. Não é? Você fez parte do NEAB, não é? Do Núcleo de Estudos Africanos, enfim, dentro da Faculdade de Letras da UFMG, não é? Naquele nosso momento lá dos anos 1990. Então, naquele momento, né, ainda não havia cotas, né? Evidentemente fizemos parte, não é? Daquela luta ali, não é? Pelas cotas raciais, enfim. Então, no seu ponto de vista, não é paradoxal que nós tenhamos chegado a esse fascismo, a esse racismo tóxico deste momento, não é? Toda essa reviravolta, ou seja,
do ponto de vista lógico, parece que à medida que nós elevássemos, ou pelo menos nos parecia assim, né, que à medida que elevássemos a consciência crítica da população brasileira, e especialmente do povo negro, que nós combateríamos e até acabaríamos, né, com o racismo no Brasil. E não foi isso que aconteceu, e não é isso que está acontecendo. Como que você vê? Olha, Nelito, essa é a pergunta de 6 bilhões de euros, né? Cara, assim, como é que a gente pensa isso? Eu fico imaginando os outros, por exemplo, o GEAB lá, que era o Grupo Interdisciplinar de Estudos Afro-Brasileiros, sem aquele grupo de estudantes do qual fizeram parte a Nilma Lino Gomes, a Cida Moura, Cidinha da Silva, a Silvani, que é professora do Cefet, sim, Jussara Rosane Santos. Pires, Jussara Santos, tem o Marcelo também, o Marcelão. Celeste Libânia, Rosane Pires. Celeste Libânia. Tem também a Rosane Pires. A Rosane Pires, mas tem uma estudante que era da educação, Rosa Vani Pereira, que ela continua trabalhando na prefeitura, na área de educação. Acho que... E aí, o que acontece? O acervo que aquele grupo criou, e era um grupo formado majoritariamente por mulheres, permitiu a existência, cara, do Literafro. Dalmi Francisco, imagina, né? Não podemos esquecer o grande Dalmi. E o Dalmir, né? Assim, interagiu com a gente o tempo todo. Leda, em alguns momentos, interagiu também, porque ela chegou, sim, veio da UFOP. E a professora Nazaré também, que aposentou, né? Martins, no momento, Maria Nazaré depois Fonseca. De eu ter entrado. E que depois ela continua com a pesquisa, junto com o Eduardo, né? No projeto Afrodescendências. Então, assim, a gente vê o problema é que o resultado da nossa produção ele não chega para o público da forma, na rapidez, vamos dizer assim, que chega um aparelho novo de celular, um aparelho novo de televisão, um modelo. O grande problema é que a gente está competindo com isso sempre. A gente compete com a tecnologia e aí fica esse discurso vazio que a tecnologia não tem ideologia. Como que não tem? Sim, porque a tecnologia é feita por pessoas de carne e osso. Então, assim, ao mesmo tempo que que eu tenho uma sensação assim de impotência diante desse retrocesso que a gente está vivendo, eu tenho que ter uma outra sensação e outras sensações no sentido assim de me regozijar com o fato da gente estar aqui agora falando para um público que a gente não tem ideia de quem está nos ouvindo aqui hoje e para onde que essa nossa conversa vai chegar, né? Quem que vai ouvir, quem que vai beber aqui das nossas palavras. E a esperança é exatamente essa. E aí, para pensar, né, para retomar aquela pergunta, aquela colocação que você fez com relação à necropolítica, né, a saída apresentada pelo Mbembe, né, é exatamente as artes, né? Então, e para ser artista hoje, né, para você ser um bom escritor, um bom músico, você tem que estudar muito, né? Estudar no sentido de conhecer os seus contemporâneos, conhecer quem veio antes. Claro que não vai dar para conhecer tudo, mas você vai, como os nossos precursores falaram, a gente vai elegendo os nossos precursores, né? Você vai escolhendo, né? Você tem como criar o seu caminho, né? Eu penso nisso. Eu tenho que ter alguma esperança ainda, sabe? Pensar lá, até aquele título do Paulo Freire, uma pedagogia da esperança, né? Sim. Pois Adelson, ainda entrando nessa questão que, na verdade, concordo plenamente com você, né, que coloca dólares aí, né, para responder esse tipo de questão, assim, de 1 milhão, 2 milhões, bilhões de dólares, enfim,
vamos ficar aí a vida realmente tentando responder a isso. Não é? Nós temos uma população hoje em que em torno de 56% se reconhece como negras e negros, porém, não é, nós temos aí uma ausência enorme de negras e negros nos espaços de poder, não é? Nos espaços estruturantes, inclusive, da República, no Judiciário, no Legislativo, no Executivo, não é? Ou seja, me parece que nós não chegamos nem à infância, talvez assim, de um processo realmente transformador na sociedade brasileira, não é? Que tire essa sociedade desse absurdo que ela é quando você a vê lá do Japão, lá da Europa, lá dos Estados Unidos, vista de fora, essa sociedade realmente assim é o absurdo dos absurdos, não é? Então, para tocar nessa questão do número enorme de doutores e doutoras que, felizmente, nós temos, negras e negros no país hoje, me parece, Adélcio, que nos deixaram, entre aspas, né, chegar a essa titulação, mas resistem, não é, a abrir espaços, né, de atuação, não é isso? Quer dizer, e aí vem a internet satisfazendo o ego de muita gente, ou seja, a gente tem muita massagem de ego na internet, não é? O tempo inteiro, ou seja, né, são os algoritmos, digamos que narcísicos, não é? O tempo inteiro em funcionamento, ou seja, e aí nós deixamos de, por exemplo, discutir questões que são fundamentais, não é? E que naqueles anos 90 nós já colocávamos, que é a necessidade de termos mais professores negros e negras na universidade, mais reitores negros e negras na universidade, ou seja, e nos espaços de poder, mais negros e negras no legislativo, no executivo e também no judiciário, não é? Além de outros espaços, como o Itamaraty, que, apesar da sua política de cota, ainda é um Itamaraty a serviço do etnocentrismo, sem dúvida nenhuma, como o Brasil, né, em geral. Não é? Agora, no seu ponto de vista, Adélcio, por que essa dificuldade tão grande assim, né, de se abrir espaço, quando nas humanas, por exemplo, se falamos de humanas e sociais, ciências humanas e sociais, é evidente que só a participação das minorias, não é, na ressignificação dos currículos dessas áreas, não é? À medida, por exemplo, que negras e negras pudessem estudar Iorubá num curso de letras, ou estudar Kikongo, estudar Quimbundo, nesses cursos, as tantas línguas africanas e suas tradições, é evidente que isso ressignificaria o currículo da área de letras, não é? Quando um aluno de letras pudesse conhecer toda a música negra brasileira realmente, não é? Que Cartola entrasse na sua aula, que Naná Vasconcelos entrasse, Tamar Assunção entrasse, enfim, quando a gente não tivesse esse preconceito tão grande pela a música popular, pela literatura oral, não é, em geral, literatura índia, enfim, tudo isso. Mas eu gostaria de ouvir da sua parte exatamente sobre o porquê, então, dessa resistência, quando essa resistência é lucrativa, não é, do ponto de vista econômico. Porque, para sair da crise das humanidades sociais, para que esses cursos não acabem, eu penso que a criatividade negra, por exemplo, né, é fundamental, não? Isso, Anelito. E tem mais, né? Por exemplo, uma coisa que acontece lá na universidade onde atualmente eu trabalho, né, que já tem 8 anos. O maior número de estudantes é do Centro de Ciências Humanas. Uhum. E lá a universidade é vista pelo público de fora apenas como a Universidade das Agrárias. Das agrárias. Né? E não é, a realidade ela não, vamos dizer assim, não se reduz a isso.
E tem outras pesquisas acontecendo lá de importância. Agora, e tem um outro detalhe, né? Como é que você faz uma ligação entre os professores negros que chegaram na universidade e que estão trabalhando, os poucos que estão trabalhando lá, e os professores que estão no ensino fundamental e médio. E aí tem um problema, né, que é da sobrevivência do professor, tanto aqui no ensino fundamental, né, e básico, né, e o médio, na educação básica e no ensino médio, e a permanência desses professores dentro da universidade. Aqui, vamos dizer assim, no ensino básico, tudo bem ter professor negro. Agora, o nariz torce mais, as dificuldades torcem mais quando a gente começa a chegar na universidade. Porque, cara, a universidade brasileira, ela já não queria conversar com a África. Não queria conversar com a América Latina. Eu falo com os meus alunos, eu falo, gente, para a minha geração, eu cresci escutando que o espanhol era a língua do Che Guevara. Aí, de repente, é a língua do Mercosul. Agora voltou de novo, virou a língua do Che Guevara. Então, eles escutam, vai para Cuba, sabe? Assim, esquizofrenia, né? Total desses sujeitos. Esqueceram a história. Né? Então, essa coisa de você enfrentar, além do epistemicídio, o memoricídio, né? Que é constante. Sim. E o Brasil sofre, eu acho que ele sofre de uma doença assim, que corrói a memória numa facilidade. Né? Vamos pensar, a gente tem pouco mais de 10 anos de ações afirmativas em vários setores, mas especialmente na educação superior. Agora que está começando a ter, é muito recente, a questão da ação afirmativa na pós-graduação. Porque você tem um grupo de estudantes negros que tem o diploma superior, né, termina o curso superior, mas ele não conseguia ingressar na pós-graduação. A gente sabe como é que foi, nossa geração sabe como é que era aquilo, né? Na hora da entrevista, o bicho pegava. Você ia até passava 2 etapas, aí vinha a entrevista. Eu cansei de ir em entrevista de emprego, né, e ter que escutar, você não é o perfil do nosso público. Eu já falava assim, Feliz Natal, e saía da sala, né, porque nunca mais eu via ali, passar ali, independente do mês do ano que fosse. Aliás, eu já sabia aliás, você está me fazendo lembrar aqui exatamente da famosa porta de banco, né? Só trava quando chega um negro. Exatamente. Parece que tem uma porcaria de uma porta daquela. Eu queria falar outra palavra aqui, do meu tempo que eu morei na Bahia, mas devido ao horário, eu vou usar a porcaria da porta. Então, esses concursos, né, quando chega ali na hora da entrevista, né, a hora da porta do apitar. Banco. A porta só parou de apitar quando eles começaram a filmar a prova de didática, né? E a entrevista. Aí a porta teve que ficar, né? Ela só apitava mesmo em último caso. Então, assim, mas ainda continua apitando, né? Sim, ainda continua apitando. Uai, eu vi aqui um depoimento da atriz Luana Xavier no Instagram. Ela está postando os vídeos contando a experiência dela enquanto pessoa, uma mulher negra. E ela contou lá, depois vocês assistam lá o vídeo, acessem a página dela e assistam, ela contando o que aconteceu com ela quando ela estava saindo de uma farmácia. Eu não vou falar mais nada aqui, porque senão vou dar spoiler. Assistam lá. Então, assim, e é uma atriz jovem, talentosíssima, né? E a gente não conhecia, né? Sim, sim. Oi, Adelso, eu queria tocar enfim, né, tem tantas coisas fantásticas para a gente conversar aqui, e muito embasado, é claro, na própria experiência de ser negro, né? De ser socialmente negro, mas eu vou selecionar exatamente uma que me parece importante aqui, que está muito aí, digamos que, nas redes, não é? Sociais, né? Com esse advento da internet,
que é exatamente algo que nos faz pensar, do ponto de vista mais categórico, em Fanon, lá de Pele Negra, Máscaras Brancas, não é? Então, gostaria de te ouvir sobre isso, né? Me parece que agora é muito mais claro tudo isso que Fanon ali explorava, não é? Como que as redes sociais são um eterno baile de máscaras brancas, não é? Ou seja, aí, é claro, eu estou falando da afroconveniência, por exemplo, não é? Então, pessoas que você, inclusive, conheceu ou conhece no presencial e que são racistas, ou que, enfim, né, pessoas que são racistas até do ponto de vista do casamento, por exemplo, né, famílias e mais famílias, né, que fazem exatamente casamentos, praticam casamentos brancos e tudo, né? E, de repente, nas redes sociais, tudo isso é acomodado, e aí você tem gente se dizendo antirracista, porque Angela Davis disse que não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Ou seja, os algoritmos têm funcionado muito nesse sentido, né? Das máscaras brancas, não é? Como que você tem visto isso, Adelson? Olha, Nelito, assim, com um olhar crítico, né, e também com aquela reserva, assim, nem tudo, de algum modo, o público que acessa, né, as redes sociais, eu ainda quero acreditar, essa é a ilusão lá do educador, tá? Eu vou colocar bem nesses termos, que em algum momento esse sujeito, essa ficha caia, tá? Talvez a gente fala assim, para o sujeito cair em si. Essa coisa da tomada de consciência, dele sacar o que é um discurso de ocasião e o que é uma prática verdadeira, né? É o tempo que responde, porque daí a pouco a minha avó tinha um ditado que era fantástico. Ela falava assim: o diabo tem 7 capas. Pode cobrir com as 7, mas se ele tirar qualquer uma, independente da ordem, todas as outras vão juntas. Então, assim, eu fico pensando nessa sabedoria da minha avó, com essa coisa do mundo das aparências. Ela não leu Platão. Minha avó não leu Platão. Você conheceu a Dona Áurea lá. Você conheceu, você foi lá na casa da minha avó. Uhum. Ela tá lá no Orum, né? Deve estar rolando de rir da nossa conversa aqui. Ela fala assim, nossa, esses meninos estão indo longe. Então, eu acho assim, nós chegamos em lugares que os nossos pais não chegaram. Minha filha, por exemplo, seus filhos estão chegando em lugar que a gente não foi. Exato. Eles estão criando as próprias rotas, né? E também conversando com a nossa experiência, a experiência das pessoas, dos nossos amigos também, criando uma rede, né? Que vai, como é que eu vou dizer, de alguma forma, por mais lenta que seja, vai combater essa coisa só da aparência. Porque a aparência também, cara, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela também tem data de vencimento. Sim, claro. E aí, para lembrar o Andy Warhol, né? Tá, todo mundo vai ter direito a 15 minutos de fama. Hoje até não dura 15 segundos. Sim. Porque todo mundo tem acesso. Claro. Estamos chegando, lamentavelmente, aqui ao fim, não é, do nosso Diário Negro, aqui na TV Matracas. E é um prazer muito grande, Adelcio, né, poder dialogar aqui com você. Quero ter esse diálogo aqui, né? Um prazer de ter tido esse diálogo que, evidentemente, não é, nós vamos aí conviver com ele, ouvi-lo e vê-lo, enfim, né, ver aqui várias vezes, não é? E outros também, não é? Aqui verão e ouvirão. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que construímos aqui, não é, um diálogo muito significativo, não é? Estamos chegando ao fim e lamento muito. Quero agradecer, então, Adelcio, a você, a todo mundo aqui que nos acompanha. Quero agradecer em especial a Ildenilson Meirelles, que sempre está aqui conosco, e, enfim,
é responsável aqui também, não é? Pelo Diário Negro, na TV Matracas. E passar a você, Adelso, para as suas considerações finais. Olha, Nelito, eu tenho que agradecer demais, né, poder vir para esse espaço de diálogo, né, que vocês criaram, né, eu agradecer o convite, me colocar à disposição para outras conversas, né, estou à disposição, e é aquela coisa, né, olha, gente, está difícil, tá, não vou nem falar, né, assim, aquela coisa outro dia, foi ontem, eu escutei uma reportagem, foi até no YouTube, falando sobre o trabalho daquela performer Marina Abramovic, eu acho, se não me falha a memória. E ela está fazendo uma performance, para a gente pensar a questão do corpo, né, encerrar, ela está fazendo uma performance em que ela utiliza o corpo, né, para experienciar a dor. E aí, foi a pergunta lá, o repórter que estava entrevistando, mas como é que é isso e tal? Eles falam, olha, anunciaram a reportagem, falando, tem uma cena aqui que não vai ser boa, né? Aí eu fiquei pensando, por que um artista, o mundo que a gente está vivendo, que o artista precisa de usar o próprio corpo para infligir a dor a si próprio, tá? Mas ali, no caso, como um modo de experiência estética, e aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, no caso de outras populações, né, como a população negra, a gente não precisa ser artista para isso, basta a gente estar vivo, basta a gente sair de casa, ou às vezes basta ficar dentro de casa, que às vezes a violência contra a mulher negra está dentro de casa, né? Às vezes não, né? Muitas vezes, infelizmente. Então, assim, uma coisa que eu tô assim, que eu tenho uma esperança, por exemplo, tem uma discussão, por exemplo, sobre masculinidade negra que é muito recente no Brasil, sabe? Então, a gente na nossa geração não existia isso, né? Pensar a masculinidade negra, para nós isso é um presente, é mais um aprendizado que a gente está tendo agora e com gerações mais que vieram depois da gente, né? Claro, e aí é interessante a gente descobrir que esse estudo, já nos anos 80 já se discutia isso nos Estados Unidos, anos 70, anos 80 já tinha uma discussão lá. Eu falei, por que isso não chegou aqui antes, né? Claro. Então, assim, é aquilo que eu te falei, a nossa produção, ela demora muito a chegar para o grande público. Mas a gente não pode desistir, né? Não pode capitular. Adelso. Parabéns pelo seu trabalho de músico, antes de mais nada, de professor e de pesquisador. Um grande abraço, um abraço a todo mundo aqui que nos acompanhou e a quem ainda nos acompanhará. Todo público. Abraço, o Denilson, e sigamos aí no Diário Negro, Adelso, na TV Matracas. Volte outra vez. Claro, tchau, sim, volto sim. Um abraço a todo mundo. Masculinidade negra. Tá beleza. Bom? Um abraço. Tá bom, grande abraço, Denilson. Valeu, Fernando. Excelente, um abraço.